Olá a todos, falando de processo civil, hoje com o tema do processo cautelar. Nós vamos dar início tratando de aspectos gerais deste processo cautelar, tentando ambientá-los, situá-los, para na sequência ir ponto a ponto refletindo sobre os aspectos mais importantes. Inicialmente, vamos falar da finalidade do processo cautelar. Os senhores precisam entender o seguinte: basicamente, o processo civil se divide em processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Aliás, notadamente, o Brasil foi um dos primeiros que se preocupou com essa formatação, dando aí um tom de modernidade, o que foi muito aplaudido pelo mundo afora. Devemos isso ao ministro Buzaide, mentor intelectual do anteprojeto do Código de Processo Civil, que depois, quando ministro da Justiça, fez com que a comissão chegasse ao seu fim. Buzaide deu atenção aos ensinamentos do professor italiano Calamandrei, que muito se preocupou com o processo cautelar. Mas, enfim, o processo de conhecimento visa eliminar uma lide de incerteza. Então, o que pretende o processo de conhecimento é definir o direito, acertar o direito. Já o processo de execução, como nós já pudemos falar, visa realizar este direito que foi definido, seja já pelo judiciário, seja pelas partes, enfim, o que pretende ele é eliminar uma lide de inadimplemento. Já o processo cautelar, ele não atende diretamente a um direito, e sim visa ele assegurar o resultado útil de um destes outros dois processos, o de conhecimento ou o de execução. Visa, então, eliminar riscos que estes processos estejam correndo, a fim de assegurar que esta medida que eles se pretendem atingir seja realmente útil, eficaz, que ela não seja tardia ou que ela não perca a intensidade ou a necessidade ou, principalmente, o tempo em que ela deva estar se verificando para realmente dar aquilo a quem merece. Por isso, o processo cautelar tem uma importância realmente muito grande e, por isso, ele está hoje definido em um livro, o livro 3º do Código de Processo Civil, com várias disposições que tratam e que regulam toda esta sequência prevista com a importância do tempo no processo. Vamos traçar algumas características deste processo cautelar a fim de que os senhores possam melhor compreender toda a magnitude desta função jurisdicional. Vamos começar pela autonomia do processo cautelar. Quando nós falamos em autonomia, nós precisamos entender dois aspectos que compreendem esta característica. O primeiro aspecto diz respeito à função cautelar. Esta que há pouco nos referimos, no sentido de que a cautelar tem uma finalidade diferente daquela do processo de conhecimento e diferente daquela do processo de execução. Como disse, a cautelar visa assegurar estes outros dois tipos de processo. Aliás, Pontes de Miranda deixou clássica uma forma de expressar ao processo cautelar. Diz ele o seguinte: se o processo de conhecimento e o processo de execução são formas que ajudam ou que permitem instrumentalizar o direito, sendo o cautelar uma figura que protege esses dois processos, nós estamos diante do instrumento, a cautelar servindo como instrumento destes outros dois processos. Então, neste aspecto funcional, a cautelar continua sendo cautelar, tendo, portanto, uma marca indelével diferente do conhecimento da execução. Num outro aspecto, ainda vinculado à autonomia, nós podemos falar em termos de estrutura, que no processo significa formar uma nova relação processual. Esta relação processual, como os senhores sabem, tem início por uma petição inicial, cita o réu, forma-se o contraditório e daí se desenvolve até alcançar a sentença. Pois bem, o processo cautelar, em princípio, ele tem esta autonomia estrutural. No entanto, as modificações legislativas que vêm ocorrendo vêm, de certo modo, minimizando ou simplificando esta função cautelar, a ponto mesmo de dispensar, em algumas hipóteses, esta estrutura própria. Nós hoje podemos encontrar uma atividade voltada a esta função cautelar, mas sem a necessidade de toda uma estrutura própria, diferenciada para atender a esta função. No entanto, estas modificações, notadamente hoje a previsão do parágrafo 7º do artigo 273 do CPC,
não tem o condão de retirar esta autonomia que estamos traçando. Lembro aos senhores que ainda hoje é permitido as cautelares que vamos tratar a seguir, as chamadas cautelares preparatórias, que continuam a exigir esta estrutura também autônoma, exigindo, portanto, a formação de uma relação processual distinta daquela que visa o processo a assegurar. Uma outra característica do processo cautelar é a sumariedade. Esta sumariedade significa também aqui dois aspectos. O primeiro no que diz respeito ao rito, vai dizer, a sequência dos atos predestinados para atender esta função cautelar. Neste aspecto, o rito aqui é abreviado. Alguns autores mesmo chegam a dizer que o rito seria sumário. Além disso, nós também temos que não escapar que a cognição, vale dizer, a técnica pela qual o juiz vai apreender as questões de fato e de direito que lhe são apresentadas, também vai ser uma técnica de cognição sumária. Por isso mesmo, então, nós falamos numa sumariedade como característica, uma ideia muito vinculada a este aspecto de urgência, aquela ideia inicial nuclear do tempo do processo sendo um fator de importância aqui para o processo cautelar. Uma outra característica muito importante, embora não seja ela típica do processo cautelar, é a provisoriedade. Significa que o processo cautelar vai durar enquanto seja necessário manter a utilidade de um desses outros dois processos, o processo de conhecimento ou o processo de execução a que a cautelar, esteja vinculada. Então, enquanto aqueles processos sentirem ou estiverem exigindo que algum risco seja afastado, que uma situação se mantenha segura, o processo cautelar vai se manter vivo, emitindo seus efeitos para, assim, prestar a função que lhe é destinada. Agora, à medida que eventualmente esta situação cesse, nós vamos ter daí então um esvaziamento desta função cautelar. Esta já é uma outra característica do processo cautelar. Estamos falando agora propriamente da ideia de revogabilidade. A revogabilidade implica na possibilidade de, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado desta medida cautelar, o juiz vir a modificá-la ou até mesmo cassá-la. Esta modificação pode ser para dar mais intensidade do que antes tinha ou para diminuir a intensidade. Mas, como eu disse, pode até mesmo ela não ter mais razão de ser por ter havido, na sequência, supervenientemente, situações que desaconselham a mantença desta eficácia cautelar, motivo pelo qual, então, o juiz pode revogá-la. Uma outra importante característica do processo cautelar é a fungibilidade. Fungibilidade no processo civil, os senhores devem ter em conta se tratar da autorização legal de um magistrado não estar vinculado, atrelado ao pedido feito na inicial. Vale dizer, em outras palavras, pode ele dar algo diferente daquilo que foi pedido. Isto implica, chamo a atenção aos senhores, da não aplicação do chamado princípio da congruência. Os senhores sabem, aquela combinação entre o que foi pedido e o que vem a ser a sentença. Então aqui o magistrado pode, mesmo diante ou por força de erro do autor que escolheu inadequadamente a situação que chegou a pedir, ou por conta mesmo de o juiz perceber que a situação exija algo diverso daquilo que o autor inicialmente pretendia, pode o magistrado vir a dar uma medida cautelar diferente daquela que então havia inicialmente proposta. Uma outra característica do processo cautelar é a unitariedade. Esta circunstância hoje está muito em voga, principalmente tendo em conta as situações vinculadas à execução, a ideia principalmente da executiva lato sensu, que é a combinação, numa mesma estrutura, das atividades de conhecimento e atividades de execução. Hoje se fala até mesmo em processo sincrético, né? Onde nós temos esta mistura, esta combinação de funções. A cautelar sempre foi assim. O juiz conhece, ainda que em forma de cognição sumária, e na mesma estrutura já formada, ele permite a realização dos atos necessários para implementar esta medida cautelar ali concebida.
Por fim, uma grande característica que o processo cautelar tem é a acessoriedade, também chamada de instrumentalidade. É a ideia descrita no artigo 796 do Código de Processo Civil, na sua parte final, onde define que o cautelar deve estar sempre dependente a outro processo principal, que já falamos, poderá ser de conhecimento ou de execução. O cautelar é um processo parasita, ele não vive sozinho, ele tem que estar acoplado, ele não nasceu para ficar sozinho. Se ele ficar sozinho, ele fica tristinho, vai morrendo de inanição. Não pode estar, portanto, isolado. Não há uma satisfação neste aspecto. Aliás, se os senhores ouvirem falar em cautelares satisfativas, esta é uma situação já ultrapassada, a rigor, não são cautelares, não é? São situações que estão cautelares, mas não são cautelares. É uma ideia aí de ser e estar. Mas, enfim, o processo cautelar, então, tem que estar vinculado para permitir cumprir a sua função, que é assegurar o resultado útil dos outros processos. Prosseguindo nessa ideia geral, vamos tratar agora da classificação do processo cautelar. Basicamente, os ordenamentos pelo mundo afora concebem 3 tipos de sistemas de processos cautelares. O primeiro sistema é dito sistema típico. Neste sistema típico, o que se verifica é que o legislador vai individualizar medidas cautelares que são admitidas naquele ordenamento, naquele microcosmos. A ideia é qual seja? É definir quais são as cautelares, traçando exatamente o seu escopo, a sua delimitação, e então, quando eu tenho esta circunstância na lei, eu falo numa cautelar típica ou nominada. Já outro sistema seria um sistema atípico, ou seja, o legislador não vai individualizar medidas, vai tratar a cautelar de forma genérica e abstrata, um poder amplo que poderá ser flexibilizado à medida que o caso concreto exige. Então, conforme a necessidade do caso concreto, o juiz vai dar isso ou aquilo para cumprir esta função cautelar. Quando o sistema está baseado nesta ideia, se fala então num sistema atípico ou de cautelares atípicas ou inominadas. Um terceiro sistema seria um sistema misto. Há uma conjugação dos dois anteriores. Ao mesmo tempo, o ordenamento prevê uma medida individualizada, fechada, com suas características próprias, e também admite uma certa liberdade, uma amplitude, um aspecto geral e abstrato, para permitir também cumprir uma função cautelar. Neste sistema, então, nós falamos num sistema misto. É este o sistema pátrio. Nós temos aqui hoje um poder geral de cautela ao magistrado e também temos cautelares exatamente definidas, o arresto, o sequestro, entre outras tantas que o livro 3 nos traz. Uma outra classificação importante aqui nas cautelares diz respeito ao momento em que esta cautelar surge em relação ao processo principal que ela visa assegurar. Neste aspecto, nós podemos ter uma cautelar preparatória, ou seja, uma cautelar que vem antes mesmo da existência de um processo principal, também chamada antecedente, e temos uma cautelar que possa surgir no curso de um processo principal já existente. Então, inicialmente não havia aquele risco, aquela insegurança, o processo está tramitando e, havendo a necessidade, surge então a pretensão cautelar, e daí falamos numa cautelar incidental. Vamos agora nos ater ao procedimento que esta cautelar vai poder desenvolver. Inicialmente, vamos começar pela competência. A regra que define a competência para o processo cautelar está estabelecida no artigo 800 do Código de Processo Civil. Basicamente define o seguinte essa regra: terá competência para o processamento e julgamento da ação cautelar o mesmo juízo que tem a competência para o processamento da ação principal a que ela se destina, então, a assegurar. Isso implica no seguinte: se esta cautelar for preparatória, eu já vou definir, através da distribuição da cautelar, a competência também da ação principal. Em outras palavras, estou dizendo o seguinte: como eu vou ter que usar do mesmo critério para a definição da competência que eu utilizaria na principal, eu estarei tornando prevento o juízo nesta circunstância. Já, se esta
ação principal estiver tramitando, vai dizer, numa ideia de cautelar incidental, e ainda que ela já esteja em segundo grau, eu vou ajuizar aonde ela estiver. Então, se ela estiver em primeiro grau, eu ajuizo no primeiro grau. Se ela estiver em segundo grau, eu ajuizarei esta cautelar já no segundo grau. Existem algumas exceções a esta regra no que diz respeito ao segundo grau. Estamos falando, por exemplo, do artigo 853, quando trata dos alimentos, que define que mesmo estando a ação lá em segundo grau, a competência continua sendo do primeiro grau. A mesma coisa se verifica no artigo 880, parágrafo único, quando trata do atentado. Estas circunstâncias, percebam, mesmo se tratando de uma cautelar incidental, por questão de competência, eu vou estar aqui utilizando de uma estrutura diferente, uma estrutura autônoma. Então, vejam que mesmo com aquela ideia de simplificação, a gente continua verificando esta circunstância. Ainda sobre competência, é preciso destacar a ideia da incompetência. Poderemos ter, os senhores sabem, a ideia de uma distribuição equivocada, fora das regras, dos ditames, dos critérios legais de competência. Quando isto acontecer, é preciso, desde logo, mesmo que se trate de uma cautelar preparatória, de utilizar o veículo adequado, que é a exceção de competência, para corrigir esta falha. Eu não posso, portanto, deixar para discutir esta circunstância quando do trato da ação principal. Isto implica no seguinte: se cair lá, por exemplo, no concurso, se eu ajuizei uma cautelar preparatória, não apresentei uma exceção de competência, posso fazê-lo numa ação principal por se tratar de outra ação, estrutura diferente, etc? A resposta é não. Eu tenho que utilizar da exceção de competência já quando dar resposta ao processo cautelar, porque senão estará, como disse antes, prevento o juízo e prorrogada a competência para também a definição da situação no aspecto principal. Outro aspecto deste procedimento diz respeito à petição inicial. Mais uma vez, a gente vai aqui lembrar aos senhores que o roteiro básico está lá no artigo 282. E aqui no processo cautelar o legislador fez algumas adaptações no artigo 801. Então, se eu ficar só de olho no 801, vai faltar alguma coisa e daí eu devo me socorrer da regra geral lá do artigo 282. No que diz respeito a esta petição inicial, vamos fazer alguns comentários de algumas circunstâncias que são exclusivamente pertinentes ao processo cautelar. Primeiro aspecto assim diferenciado aqui desta petição inicial está no inciso 3º deste artigo 801, quando trata da lide e seus fundamentos. Se os senhores observarem mais abaixo o parágrafo único desse mesmo dispositivo, vão verificar que esta exigência da petição inicial somente se faz presente quando estivermos diante de uma cautelar preparatória. Por que esta exigência apenas para a preparatória? Basicamente, para poder cumprir aquela ideia de acessoriedade, aquela ideia de referibilidade da função cautelar ligada a um processo principal, está o legislador dizendo o seguinte: se o senhor vai começar com uma cautelar preparatória, o senhor vai precisar dar uma noção do que será discutido no futuro processo principal a ser ajuizado. O que hoje nós podemos falar aí em termos de computação, já que isso é um ambiente claro aos senhores, a ideia de uma lide virtual. O que eu vou discutir lá na frente? Esta ideia vai permitir ao juiz uma ideia de adequação entre a cautelar e aquela lide que ainda será instaurada no futuro. Além disso, através desta referência constante da petição inicial, o juiz poderá avaliar questões vinculadas ao interesse de agir, à legitimidade das partes e até ao próprio pedido para saber se a situação realmente está aí periclitante, exigindo esta circunstância iminente. Além disso, a petição inicial aqui faz a referência a aspecto que caracteriza a cautelar, que diz respeito aí ao receio de dano, ao fundamento do pedido, a ideia que os senhores estão tradicionalmente acostumados a tratar de periculum in mora e fumus boniuris. Nós vamos tratar disso mais adiante e eu vou esclarecer melhor. Mas enfim, este é um aspecto importante porque torna a cautelar com uma finalidade diferente daquela que é a finalidade do processo principal. Ainda dentro de petição inicial, eu faço referência ao valor da causa. Nem sempre o valor da causa será o mesmo da ação principal. Aqui a ideia é de que o valor da causa tem por critério
o critério estimativo. Então a parte atribui o valor que entender seja o adequado. Não precisa necessariamente ser o mesmo valor da ação principal. Outro aspecto que é importante lembrar é que esta cautelar permite um provimento de natureza liminar. Então, já que existe urgência, já que existe essa necessidade de certo modo, atenuar um risco eminente, pode aqui a parte autora, desde logo na inicial, fazer este pedido de um provimento de natureza liminar a ser apreciado antes mesmo da citação do réu. Vamos agora tratar de respostas do réu. Então, uma vez estando em ordem a petição inicial, permitindo o seu desenvolvimento regular, e aqui retoma a ideia de que pode ser aplicado lá o artigo 284, ou seja, havendo falhas a serem corrigidas, o juiz pode determinar desde logo a emenda, e, não sendo esta circunstância, o juiz vai dar então o trâmite normal a este procedimento cautelar. Diante disso, ele vai determinar o quê? A citação do réu. Uma vez citado o réu, aqui é de se lembrar que esta citação vai produzir todos aqueles efeitos lá do artigo 219 no que diz respeito à citação válida. Então, sendo válida, vai constituir em mora, vai interromper a prescrição, vai tornar prevento, enfim, todas aquelas circunstâncias que os senhores também já estão acostumados. Uma vez citado este réu, ele terá um prazo para responder a esta ação cautelar. O prazo de resposta no réu no processo cautelar é um prazo menor do que os senhores estão acostumados, é um prazo de apenas 5 dias. Isto tendo em conta aquela ideia da característica da sumariedade, da abreviação do rito, do procedimento cautelar. Nestes 5 dias, pode o requerido tomar várias atitudes. Chamo a atenção antes do momento da contagem, do início da contagem deste prazo de 5 dias. Nos termos do artigo 802, nós temos 2 momentos diferentes do início desta contagem. Inicialmente, podemos ter aquela ideia já costumeira, já tradicional, da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. Numa outra situação, o legislador previu a ideia da contagem dar início quando da execução da medida liminar. O que pode acontecer na prática é que eu esteja executando a medida sem estar citando o requerido. E daí, portanto, o legislador criou 2 situações distintas. Exemplo bastante comum desta circunstância é aquela lá do protesto. Quando eu vou sustar um protesto e utilizo do mecanismo da cautelar, se o juiz conferir liminarmente esta circunstância, eu vou ao cartório de protesto, que não é o requerido da ação, para lá evitar que se cumpra efetivamente este protesto. Então, deste momento, e não da citação, eu teria a contagem. Na prática, também para evitar transtornos, a gente vê de maneira muito comum que o oficial de justiça utiliza o mesmo mandado para cumprir todas estas circunstâncias e daí, portanto, fica sempre, ou quase sempre, vinculados à ideia da juntada aos autos do mandado. Nestes 5 dias, pode o requerido tomar algumas atitudes. Uma delas, a mais costumeira, é apresentar a contestação. Os senhores estão já habituados com ela. Mas pode, além disso, oferecer as exceções processuais. A exceção de incompetência, como já nos referimos antes, pode apresentar a exceção de suspeição e a exceção de impedimento, nestas 2 últimas hipóteses, atacando não o juízo e sim o juiz. Além disso, é também permitido ao requerido, se entender seja o caso, fazer mão da impugnação ao valor da causa lá nos termos do artigo 261 do Código de Processo Civil. Pode não concordar com o valor estimado arbitrado pelo autor e, por isso, impugnar através do veículo próprio a impugnação ao valor da causa. Na cautelar, nós não encontramos espaço para a reconvenção e também não encontramos espaço para a chamada ação declaratória incidental. Aqui, o sistema, por admitir um rito sumário, não cabe a utilização destes mecanismos por parte do requerido. No entanto, para, digamos assim, equilibrar um pouco a circunstância, o legislador admite o que nós chamamos de contracautela. Não é errado dizer que esta contracautela tem uma feição reconvencional, mas aqui a diferença está de que esta contracautela visa minimizar os danos que já está sofrendo ou que pode vir a sofrer este requerido, uma vez diante da medida cautelar ajuizada pelo autor. Então, como uma forma de garantia, como uma forma de caução propriamente dita,
pode este requerido, na própria contestação, requerer ao magistrado que determine ao autor uma contracautela para, como eu disse, minimizar, atenuar eventuais danos que esteja correndo risco este requerido. No que diz respeito às intervenções de terceiros no processo cautelar, nós temos uma situação não tanto sedimentada ainda no seio doutrinário e jurisprudencial. É costumeiro a gente ouvir que não há campo, não há espaço para a utilização da oposição, nem da denunciação da lide, nem do chamamento ao processo. Nós poderíamos ter aqui, eventualmente, a situação da assistência e da nomeação à autoria. Estas duas últimas, sim, tem campo, tem espaço no processo cautelar. A assistência, como os senhores sabem, para que alguém possa ajudar um dos polos da demanda no intuito de obter o resultado almejado pelo processo. E a nomeação à autoria é uma forma de corrigir o polo passivo. Então, principalmente na cautelar preparatória, se ajuizada contra quem seja, por exemplo, o detentor, né, aquela situação comum da detenção lá no campo do direito vinculado à posse, nós podemos ter aí a nomeação à autoria. No entanto, como eu disse, as outras circunstâncias, a denunciação da lide, o chamamento ao processo e a oposição, costumeiramente são afastadas. Temos, no entanto, quem defenda, mesmo se tratando já de cautelar preparatória, a possibilidade de denunciar a lide já na cautelar, vislumbrando que esta lide virtual, esta lide futura, referida já na inicial cautelar, diga respeito a uma ação condenatória. Como os senhores sabem, a denunciação da lide tem aquela ideia da utilização de um direito de regresso contra um terceiro, naquelas hipóteses do artigo 70, então há autores e há jurisprudência no sentido de admitir. Mas isso ainda é começo, portanto, fiquem por enquanto com a ideia de que a maioria afasta esta possibilidade. Vamos tratar de uma parte bastante importante para o processo cautelar, que é o mérito cautelar. Eu disse aos senhores que uma das diferenças da petição inicial diz respeito à necessidade de referência, do chamado receio de dano e do fundamento deste pedido cautelar. Estas circunstâncias os senhores conhecem pelas expressões latinas, periculum in mora e fumus boniuris. Estes dois elementos, no passado, muito se discutiu se eram requisitos, se eram condições da ação, enfim, havia uma certa turbulência em definir a exata natureza jurídica destes elementos para o processo cautelar. Hoje, já chegou-se a um consenso de que ambas servem como o mérito do processo cautelar. Isto significa que, presentes ambos, não apenas um, tem que ser os dois conjuntamente, a cautelar deverá ser julgada procedente. Vale dizer, eu devo deferir a medida cautelar buscada pelo autor. Do contrário, ausente, basta que esteja ausente, portanto, uma destas circunstâncias, seja o suficiente para que o juiz, então, não julgue procedente, julgue improcedente e indefira a pretensão cautelar requerida pelo autor. Vamos verificar aí o que significa inicialmente o periculum in mora. Acompanhem aí a locução. O periculum in mora consiste no risco iminente, objetivo, de ocorrer em determinadas circunstâncias que, uma vez verificadas, impediriam a prestação efetiva de tutela jurisdicional com determinado conteúdo. Notem os senhores que a ideia do periculum in mora é propriamente o cerne da cautelar. Por quê? Porque efetivamente este elemento está vinculado com a ideia da urgência, do tempo no processo. O que se quer é afastar um risco. Se este risco, então, estiver presente, é mais do que necessária a cautelar. Chamo a atenção que este risco não pode ser um risco subjetivo. Eu costumo brincar, não pode ser faniquito da parte, não pode ser aquele ius esperneandi. A pessoa está lá, eu acho, eu estou no desespero, vai acontecer. Não, isto está desde logo afastado. Eu tenho que estar diante de um risco eminente, concreto, objetivo. Vamos exemplificar para que os senhores tenham ideia do que eu estou falando. Imaginemos que alguém esteja querendo se desfazer de seu patrimônio.
Se eu encontrar placas de venda, anúncio no jornal, bem, aí eu tenho uma prova concreta de que efetivamente este cidadão está querendo dispor daquele patrimônio e se ele o fizer, ele vai estar esvaziando a minha pretensão de ver satisfeita, por exemplo, uma obrigação. Neste caso, então, eu tenho um perigo concreto, iminente. Eu estou lá diante da contestação de uma prova documental de que efetivamente ele quer se desfazer do patrimônio. Vamos imaginar que eu só soubesse que ele quer vender. Eu sei, eu conheço este homem, esta pessoa, ele vai se desfazer. Isto é mero achismo, é mero subjetivismo. Isto não vai dar ensejo à procedência da cautelar. Se não fosse assim, se não existisse esta necessidade de um risco concreto, de achismo, nós estaríamos cheios de cautelares todo dia. Até porque hoje o tempo é dinheiro, a gente sempre está preocupado com o tempo. Então é preciso, para que o magistrado tenha uma certa segurança, para que ele não tome atitudes em vão, que eu tenha o mínimo necessário para esta circunstância. Vamos agora observar também na locução o significado da expressão fumus boni-iuris. Acompanhe. O fumus boni-iuris corresponde à previsão hipotética, ou seja, com base num juízo de probabilidade ou verossimilhança de que será prestada tal tutela jurisdicional. A ideia do fumus boni-iuris é a ideia de verossimilhança, de probabilidade. Vai dizer que aquilo que eu estou afirmando tem uma grande chance de ser verdadeiro. Esta verossimilhança, este fundamento, que os senhores conhecem como uma fumaça do bom direito, tem a ideia da cognição sumária ao seu lado. Vai dizer, tem a vinculação com a ideia de cognição sumária. Basicamente, eu não devo me preocupar muito em tratar desta lide virtual. Eu tenho apenas que dizer que eu terei condições de discutir numa ação futura ou na ação que eu esteja em paralelo daquela circunstância que eu sustento ser de minha titularidade. Então aí não temos grandes problemas ou grandes circunstâncias. Vamos da eficácia do processo cautelar e aqui eu estou me referindo propriamente ao artigo 808 e às suas definições. Vejam, senhores, como eu disse, que a eficácia do processo cautelar é provisória. Enquanto exigir utilidade, ela se mantém. Pode acontecer, então, de algumas hipóteses que esta circunstância esvazie-se. A primeira delas é a do artigo 806. Diz este artigo que, em sendo a cautelar preparatória, eu tenho um prazo de 30 dias para ajuizar a minha ação principal. Este prazo de 30 dias é um prazo de natureza decadencial. Então, tome muito cuidado com este tipo de pergunta. Quer dizer que, se eu não ajuizar, não há razão mais para se manter a eficácia do processo cautelar. Não havia tanta urgência assim quanto eu imaginava. Estes 30 dias correm a partir da efetivação da medida cautelar. Notem, portanto, que se não existir liminar, eu vou poder contar este prazo se a minha sentença for procedente. Então esta é uma circunstância bastante importante. Outra hipótese de esvaziamento da eficácia cautelar está em, obtida a liminar, eu não executá-la num prazo de 30 dias. Então o juiz me concede aquilo que era urgente, que era necessário, que era preciso, e eu não tomo nenhuma atitude para fazer valer este meu direito. E por último, a ideia natural da acessoriedade, no sentido de que, extinto o processo principal a que esta cautelar está vinculada, também estará extinta a ação cautelar. E esta extinção do processo principal pode ser com ou sem julgamento de mérito, não importa, não faz diferença, a cautelar estará automaticamente sem a sua atribuição. Vamos agora à sentença do processo cautelar. A sentença do processo cautelar tem natureza eminentemente mandamental. Foi uma das primeiras circunstâncias que a doutrina versou com um certo consenso no que diz respeito a essa eficácia que cada vez mais cresce no seio doutrinário. Então aqui é uma ordem que o juiz emite no sentido de resguardar, de assegurar o resultado útil do outro processo. Como esta sentença está fundamentada, no caso da procedência, em técnica de cognição sumária, a coisa julgada aqui será meramente formal. Não se fala em produção de coisa julgada material de modo geral. Salvo a posição isolada do professor Calmon de Passos, aqui a situação é consenso, trata-se de coisa julgada formal. A única exceção a esta regra está lá no artigo 810 do Código de Processo Civil, quando o legislador pensou o seguinte: se o juiz na cautelar ele vier a dispor sobre prescrição ou decadência, vai dizer reconhecer presente uma prescrição e uma decadência,
consoante lá a disposição do artigo 269 do Código de Processo Civil, na parte de conhecimento, que trata isso se tratar de uma situação de mérito, aí então podemos falar em coisa julgada material. Essa exceção à regra, essa disposição, tem a ver com a ideia de que a gente não gasta vela boa em defunto ruim. Como assim? Se o juiz, desde logo na preparatória da cautelar, já percebe que a situação não tem por que se fazer valer, não tem por que esperar a principal para extinguir a principal, ele já mata a situação ali na raiz. Então, nestas circunstâncias, ele estará falando da prescrição ou da decadência do direito que seria tratado lá na circunstância principal. E daí, por isso, então, a ideia de fazer aí a produção de coisa julgada material. Vamos aí à responsabilidade civil do requerente. Este é um aspecto que ganhou maior importância com a antecipação de tutela, mas enfim, já na cautelar se fazia presente estas ideias. O artigo 811 define que a cautelar faz com que o requerente tenha a responsabilidade por eventuais danos que venha a cometer no patrimônio ou na esfera deste requerido. Obviamente, numa hipótese do que ele está causando no requerido seja infundado, vai dizer, venha a ser julgada improcedente esta demanda cautelar. Numa situação como essa, responderá por todas as perdas e danos que vier a causar ao requerido, e esta responsabilidade, é consenso, é objetiva, vale dizer, independentemente da análise da culpa. O juiz vai, na própria sequência deste mesmo processo cautelar, liquidar estes danos, ou seja, deverá o requerido demonstrar que danos sofreu, seja de ordem patrimonial e até mesmo de ordem moral, e com isso o juiz arbitrará os valores, ou enfim, alcançará, declarará qual o valor desta indenização e poderá, na sequência, então, o próprio requerido executar estes valores efetivamente na cautelar. Vamos às nossas dicas de estudo de hoje, para os senhores fazerem um upgrade dos nossos conhecimentos em cautelar. A primeira boa dica é uma obra do professor Vitor Marins, da editora Juruá, Tutela Cautelar, uma obra bastante completa, bastante tradicional, com todas as ideias de processo cautelar. E outra, uma obra recente, atualizada, editada pela editora Forense, do professor Márcio Lousada Carpena, do processo cautelar moderno, também com boas dicas aí a respeito da atualidade do tema.